eu sempre fui cinéfilo, desde os 5, 6 anos de idade, aquele tipo de garoto que ficava o dia inteiro martirizando a mãe para deixar ir no cinema de noite, que queria assistir todos os filmes, e aí chegava nas 10 horas da noite, eu tinha que sair, né, porque eu ia sozinho com meu irmão, menor que eu, a gente se escondia embaixo das poltronas, pedia para as pessoas esconderem a gente, para ficar ver os 2 filmes inteiros. Então eu teve sempre uma formação de cinéfilo, né? E eu assisti um filme chamado Piedade Homicida, que tratava da eutanásia. Eu devia ter uns 18, 19 anos na época, já era muito adulto se fosse hoje em dia, mas muito garoto naquela época. E a gente era tudo muito ingênuo, né? Não tinha formação, as informações que um jovem de 18 anos agora tem. Aí eu fiquei tão impressionado que eu quis escrever uma peça sobre a eutanásia. E escrevi 2 atos a peça e tal, e mostrei para Elvira. Eu era empregado do escritório de contabilidade que o pai de Elvira tinha lá no centro da cidade. E a Elvira aparecia lá para ajudar o pai e sempre gostava de comentar teatro comigo, e ela gostava muito de poesia, né? Ela me passava umas poesias, tal, às vezes até falava, eu vou declamar uma poesia para você vê se você gosta, tal. E começou a criar um certo clima ali, além de um certo namorinho, né? Aí a minha formação de teatro não foi igual a da Elvira, de circo, foi de teatro mesmo. Eram aqueles atores mambembes que viajavam pelo interior, entre eles Procopio Ferreira, Alda Garrido, Nino Nelo, eu não lembro se Raul Olian, tinha várias, mas coincidiu que naquela época estava por ali, eles ficavam no máximo uma semana, o Procopio Ferreira. Daí eu falei, Elvira, nós vamos assistir a peça, depois você leva essa peça para o Procopio Ferreira, para ele ler e dar uma opinião, mandar uma opinião para a gente, né? Quem sabe com a opinião dele a gente se encoraja a montar a peça. Aí a gente fez isso, foi assistir a peça, terminou a peça, ela foi ao camarim, falou com ele que eu tinha escrito uma peça, que nunca tinha feito teatro, mas me entusiasmei pelo tema. Ele falou, olha, Elvira, você faz o seguinte, eu não posso dizer nada do seu amigo, mas vamos fazer o seguinte, comece com peça de autor conhecido, de autor que já está habituado com teatro. Eu vou mandar um livrinho para vocês, com peças de autores de diversas épocas, e vocês escolhem. Então a peça que eu vou mandar chama-se Chuvas de Verão, é do Luiz Iglesias. Sempre dá muita sorte a começar com essa peça. E não demorou um mês, ele mandou a peça, e a gente se entusiasmou. E agora para montar a peça? Sorocaba era pequena, mas não tão pequena, não tínhamos conhecimento. Aí tivemos a ideia de escrever um artigo e mandar para um dos jornais locais, chamado Cruzeiro do Sul, um artigo intitulado Quem se habilita?, onde a gente expunha a vontade de fazermos teatro e que queríamos que pessoas que pudessem estar interessadas comparecessem lá no endereço do escritório, lá, para a gente marcar a primeira reunião. No dia seguinte apareceu lá alguém, bateu o jornal no balcãozinho lá do escritório e falou assim, eu me habilito. Era um jornalista cearense que estava trabalhando nesse jornal que saiu a matéria e que chama-se Orestes Bastos de Oliveira, e que foi a mola propulsora para que a gente se enredasse no teatro e fundasse um grupo
logo imediatamente, chamado Teatro Experimental Sorocabano, em 6 de janeiro de 1953. Apareceram as pessoas interessadas e a gente ensaiou com ele. Ele tinha experiência de teatro. Ele era ponto de teatro. Não, ele tinha experiência de teatro também. Quem dirigiu a primeira peça não foi eu, foi ele. E aí a gente... Acontece o seguinte, o teatro em Sorocaba estava praticamente zerado, não tinha movimento nenhum de amador, de nada. E a gente teve o auxílio da igreja do Paro, da igreja matriz. Sorocaba tinha um prédio anexo chamado Ação, que tinha um teatro de 400 lugares, até um palco interessante. E o padre deixou a gente fazer as peças lá. E aí a gente começou assim, talvez influenciado por cinema, a gente começou fazendo matinê, duas sessões de noite, sabe? Não queria saber se tinha público ou não, mas os jornais, né? A gente sempre teve apoio dos jornais, os jornais davam uma publicidade pra gente, e a gente conseguiu montar os espetáculos, sempre com um público numeroso, sabe? Com as matinês, as vesperais, como se fosse aqui no TBC de São Paulo. E então esse foi o começo. Aí a gente... em seguida começaram a ressurgir grupos antigos e começou a surgir também grupos novos, inclusive de um diretor de cinema que tinha lá chamado Freitas Júnior. Ele montou também um grupo, apareceu teatro ligado às escolas, e aos antigos que apareceram vieram para mostrar para a gente como é que se fazia teatro. Aí ficou uma briga, assim, no bom sentido, né? Um queria fazer melhor que o outro, um queria fazer mais sucesso que o outro, e pegou fogo o negócio, certo? E a gente começou a perceber que era muito importante o que a gente estava fazendo, que era abrir a cabeça das pessoas. E a gente começou a ter uma procura de repertório menos inconsequente, né? Porque a gente fazia aquelas comédias de costumes, que tinha sim um certo sentido, mas elas tinham sempre um fundo moral, de preservar os valores da família, né? Coisas que não feriam a moral padrão lá da nossa plateia, pequena burguesa, né? Até de gente mais simples.